E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo, para mais um resumão. Poxa, a gente tem vários resumos aqui, né? Esse é mais um deles. Hoje a gente vai falar do reino Fungi, pessoal. Isso mesmo. É aquele reinozinho que não é tão estudado quanto os outros reinos e também não é tão cobrado assim quando a gente compara os outros reinos. Mas isso não deixa de ser importante, porque quando cai, a galera, ninguém estudou, né? E aí acaba, né, causando problemas aí, principalmente no vestibular ou até na sua prova no colégio, beleza? Então vamos lá, galera, vamos falar desse reino aí, ok? Antes de tudo, eu já peço de antemão, se puder dar esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sempre ciente dos resumos que eu tô aqui fazendo, dentre outros vídeos, né, que eu tenho sempre postado aqui para poder ajudar. Então, poxa, tem que ficar ligado, é sempre importante. Não esquece de dar essa moral, né, esse like, essa, né, inscrição aqui no canal. Vamos lá, galera, vamos falar desse reino Fungi, tá? Reino Fungi que são representados pelos fungos, que a gente conhece muito bem, ok? Eles são todos o quê? Eucariontes, pessoal. Isso, eles têm núcleo, têm organelas membranosas, tá? Bem, se a gente for parar para pensar, só o reino Monera que é procarionte, o resto é eucarionte, então até aí nenhuma novidade. Podem ser unicelulares ou pluricelulares, o que também não é uma grande novidade, porque a gente tem, né, o reino protoctista com seres unicelulares ou pluricelulares, ou seja, formado por uma célula ou por mais de uma célula, né? A gente tem, então, eles sendo todos heterotróficos. E isso foi importante porque, no início, achava-se que fungos eram muito próximos às plantas, né? Só que os fungos não fazem fotossíntese, não são autotróficos. Então, eles são heterotróficos por absorção. Por quê? Porque eles jogam suas enzimas no ambiente, ou seja, a digestão é extracorpórea, tá, pessoal? Então, essa digestão que joga as enzimas no ambiente, então ele só absorve, né, o que foi digerido, beleza? Eles podem ser, então, aeróbicos, ou seja, utilizam o oxigênio, e alguns podem ser anaeróbicos facultativos, ou seja, aqueles que na ausência do oxigênio fazem um processo de fermentação, tá? A principal é a fermentação alcoólica, beleza? Bem, eles têm aí duas características que vão estar relacionadas, né, à proximidade do reino Animalia. Então, eles têm aí a parede celular de quitina, e a quitina é um polissacarídeo presente também nos artrópodes, né? No exoesqueleto dos artrópodes, então em crustáceos, insetos, aracnídeos, tá? E outra, que eles também têm uma reserva de energia feita por glicogênio, que é a reserva energética também, um polissacarídeo de reserva dos animais. Ou seja, galera, quando a gente for acabar montando aí basicamente as proximidades entre os reinos, o fungo está muito próximo do reino Animalia. E isso às vezes é muito importante porque, ó, às vezes é cobrado em prova, né? Então é importante você saber, beleza? Bem, galera, os fungos, eles são muito importantes, por quê? Eles têm várias importâncias, enfim, não só para a gente, mas para os seres vivos. Por exemplo, importância ecológica. Ora, eles são os grandes, junto com as bactérias, são os grandes decompositores, né? Então, eles são considerados sapróbios ou saprófagos, ou seja, jogam as enzimas no ambiente, absorvem grande parte dele, outra parte fica no ambiente, então essa matéria ela vai servir para os produtores, então eles ajudam nesse processo da reciclagem da matéria. Alguns deles são parasitas, sim, né? Então, micoses, frieiras, candidíase, né? No ser humano. Além disso, eles podem ser parasitas de plantas, ser parasitas de outros animais e por aí vai, tá? Ou eles podem ter relações também mutualísticas. Então, a gente tem os fungos com cianobactérias formando líquens. A gente tem as micorrizas também, que são fungos associados a raízes de algumas plantas, né? Então, enfim, a gente tem aí os fungos sendo muito importantes no aspecto ecológico. Bem, eles também podem, alguns deles podem produzir toxinas, né? Algumas toxinas são alucinógenas, outras podem ser até muito, enfim, que a gente fala, muito prejudiciais para o ser humano, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o fungo que está presente no milho, está presente na castanha, alguns deles podem liberar a aflatoxina, que é uma toxina muito potente, né, e carcinogênica, pode causar câncer no fígado, tá?
Então, poxa, tem que tomar cuidado com esse tipo de fungo. Temos aí o fungo do centeio, que produz o ácido lisérgico, né? E o que a gente chama do LSD, que é utilizado como droga, né? Alucinógeno e tudo mais, tá? A gente tem os fungos também com uma importância alimentícia. Então, a gente utiliza aí fungos como, por exemplo, champignon na culinária, shiitake, shimeji, que estão ali na culinária japonesa, né? A gente utiliza derivados de metabolismo dos fungos, né? Principalmente fermentativos. Então, os queijos camembert, roquefort, queijo gorgonzola, né? Todos aí têm a participação de fungos. A fabricação de pão, não é isso? Bebidas alcoólicas também. Então, tudo isso, né, acabam tendo uma importância alimentícia muito grande para nós, seres humanos. Além disso, importância médica, porque alguns produzem, né, antibióticos, como a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, né? Enfim, a gente tem várias coisas importantes. Além disso, ela pode ser o líquen, por exemplo, né, que é a associação entre fungos e cianobactérias, podem ser muito importantes como bem indicadores da qualidade do ar, porque eles só estão presentes em locais com menos poluição. Se o local for muito poluído, né, eles acabam não se desenvolvendo, entendeu? Tá bom? Inclusive, galera, curiosidade, o maior ser vivo do mundo é um fungo, tá, pessoal? Não é um animal, não é uma planta, é um fungo, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho das estruturas do fungo. Essa parte também é importante, né? Os fungos, eles são constituídos de hifas, que são filamentos, né, células cilíndricas ali, que ramificadas, que vão formar uma estrutura maior, chamada micélio. Esse micélio a gente chama de corpo vegetativo desse fungo, né? Então, formado por esse emaranhado de hifas lá, ok? E a gente tem alguns tipos de hifas, tá, pessoal? Beleza? As hifas, elas podem ser classificadas como septadas ou cenocíticas. Septadas, aqueles que têm septos, né? Tem separação entre as células. As cenocíticas não, beleza? E quando a gente fala das septadas, pessoal, é importante a gente falar que das septadas a gente tem as monocarióticas, que só tem um núcleo, e temos as dicarióticas, que tem 2 núcleos, tá, pessoal? Então a gente pode ter esse tipo de diferença. Nós temos o corpo de frutificação, que não está presente em todos os fungos, tá? Mas em alguns fungos. Então, o corpo de frutificação, que vai ter principalmente, pensa no cogumelo, né? Vai ter principalmente aí um chapéu ou píleo, ok? E dali vão ser liberados esporos e tudo mais, né? E nós temos uma haste, né? E a gente vai chamar de peostipe, beleza? Que é uma parte de sustentação, ok? Bem, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o processo reprodutivo. E aí a gente vai começar com o processo de reprodução assexuada, que alguns fungos, como exemplo, fungos unicelulares, né, podem fazer brotamentos de emulação. No caso aí, por exemplo, das leveduras, né, elas podem realizar isso, tá? Ou até a esporulação. A esporulação, que é essa liberação de esporos para o fungo, na verdade é o principal tipo de reprodução, né? Esse tipo de reprodução assexuada, permitindo aí, esses esporos bem levinhos, né, são carreados pelo vento, permitindo essa conquista a outros ambientes, tá? Nós temos a reprodução sexuada também, né? A reprodução sexuada ocorre principalmente pela fusão de algumas hifas, formando aí, né, hifas dicarióticas, e eles provavelmente muitas das vezes formam o corpo de frutificação desse fungo, tá? Show de bola, beleza. Em relação à classificação agora, que também é uma parte importante, então lembrando, as partes mais importantes são o quê? Você saber da importância dos fungos, né, características e importância, você saber basicamente, né, o que é uma hifa, o que é um micélio, o que é um corpo de frutificação e algumas coisas relacionadas à classificação. Antigamente, pessoal, a gente tinha uma classificação, né, dos filos chamada Deuteromicota ou Deuteromicetus, tá? Essa classificação é uma classificação antiga, hoje em dia ela não existe, tá bom, pessoal? Por quê? Porque eram fungos incompletos e pegavam todos os fungos incompletos e colocavam lá. Só que hoje em dia a gente já sabe que esses fungos incompletos pertencem a outros filos. Então eles foram remanejados, extinguindo-se assim o filo Deuteromicota. Beleza. Então a gente tem 4 filos relacionados a esse reino, tá? Nós temos o Chytridiomycota, ou Chytridiomyceto, tanto faz, Zygomicota, Ascomicota e Basidiomycota, beleza? Pode ser micota ou miceto, tanto faz, tá, pessoal?
Bem, vamos lá. Na escala evolutiva, a gente começa com os fungos tendo características únicas, né? Então, parede celular de quitina, nutrição por absorção, formação de hifas e micélios, né? Reprodução por esporos, né? São características aí bem marcantes. Além disso, a reserva de energia por glicogênio. Isso aí é inerente a todos os fungos, tá, pessoal? Beleza? Nos Chytridiomycota, né, que são os primeiros na escala evolutiva, a gente tem, então, zoósporos que são flagelados, beleza? Então, a gente considera os fungos mais antigos, os primeiros na linhagem evolutiva, tá? E a grande maioria deles são aquáticos, né? Principalmente de água doce, mas também podem estar presentes em água salgada. E por ter esses flagelos, esses zoósporos, que são esporos flagelados, eles dependem da água, né, para o processo reprodutivo, beleza? Tá? Eles são muito perigosos, né, para alguns anfíbios, causando aí problemas, né, como a chytridiomicose nesses anfíbios, né? Salamandra aí tá tendo problemas, né, e outros anfíbios, tá? Bem, aí depois a gente vai para o zigomicota. Os zigomicotas já formam hifas sinocíticas, né, haploides e tudo mais. Eles têm esporângios, né, que vão formar esporos. E aí, eles têm uma coloração mais negra mesmo, né? Então, eles vão formar aí, em geral, esse bolor negro que ocorre no pão, entendeu? Então, são muito famosos por isso, tá? Mas, em geral, são pequenininhos, né? Não são tão grandes assim, não, beleza? Daí, a gente vai para os fungos, vamos dizer assim, mais complexos, tá? Temos os ascomicota e os basidiomicota. Ascomicota, né, eles têm o asco como estrutura reprodutora, como a estrutura que vai produzir esporos, né? É o corpo de frutificação, beleza? Então, tem essa reprodução assexuada e tudo mais, tá? E além disso, galera, eles, né, são aí muito presentes, por exemplo, como as leveduras, né? As leveduras são muito utilizadas, né? Produção de cerveja, de vinhos, de pão, tá? Também o fungo penicillium, que serve para produzir antibióticos, serve para produzir alguns tipos de queijo, né? Como camembert, queijo brie, por aí vai, tá? O queijo roquefort, né? Por aí vai, tá? Beleza? Nós temos algumas trufas também, né? Que são bem importantes e tudo mais, são alguns fungos, beleza? E daí a gente vai para os basidiomicota ou basidiomicetos, que são aí os mais conhecidos, vamos dizer assim, por nós, porque é aquele que formam cogumelos, né? Cogumelos, orelhas de pau, então estão muito presentes aí no ambiente, tá? Forma esse corpo de frutificação e tudo mais, e temos vários representantes aí, né? Alguns são bem tóxicos, têm substâncias alucinógenas, outros aí são bem comestíveis, como por exemplo o champignon, né? E aí eles formam uma estrutura chamada basidiocarpo, né? Para a estrutura reprodutiva, beleza? Show de bola, galera? Até aí vocês pegaram direitinho, né? Qualquer coisa não esquece de dar esse like, se inscrever, ativar o sininho, beleza? Então lembrando, as únicas que formam estruturas realmente reprodutivas é o ascomicota, né? Que forma o ascocarpo, e o basidiomicota, que forma o basidiocarpo, beleza? Daí, eu quero falar sobre as doenças fúngicas, né? Muitas vezes chamadas de micoses. Então, a gente tem micoses que são cutâneas, né? Presente aí na pele, nos cabelos e tudo mais. Tem micose de praia, né? Que também a gente chama de pitiríase versicolor, beleza? E aí tem um aspecto mais esbranquiçado na pele e tudo mais, pega no couro cabeludo também. A gente tem a onicomicose, né? Também chamada de unheiros, quando pega principalmente no dedão do pé, né? E aí vai ficando meio claro, então meio amarelado, e aí vai comendo, né? Toda essa região aqui da unha, entendeu? Ficando um aspecto mais grosso, forma principalmente no dedão do pé. Ali também no pé a gente tem a frieira, também chamada de pé de atleta, né? Quando tá muita umidade, né? Tem essa proliferação de fungos, gerando algumas rachaduras, principalmente nos cantos dos dedos, né? Então é uma doença bem chatinha, tá? A gente pode ter meningite através de fungos, isso pode acontecer também, mas o mais famoso deles todos é a candidíase, né? Que ocorre principalmente em pessoas do sexo feminino, causando irritação, corrimento da mucosa vaginal e tudo mais, né? Então, é causada aí pelo fungo Candida albicans, beleza? E aí, né, tem que fazer um tratamentozinho para não gerar essa ardência, essa coceira e tudo mais.
Beleza, galera? Esse foi basicamente um resumão, é bastante coisa, é verdade, né? Mas assim, só para vocês pegarem os principais temas. Não esquece de dar esse like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Espero ter contribuído com vocês. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Não esquece de dar uma olhada na playlist Resumão, tá bom? Que lá vão ter todos os resumos para você. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.